Fala, pessoal, beleza? Primeiramente, queria agradecer a presença de todos aqui nesse dia de hoje. E eu vou direto ao ponto, já vou começar a minha apresentação para que ninguém perca tempo, tá? Na verdade, ninguém vai perder tempo, todo mundo vai ganhar tempo e, no nosso caso aqui, dinheiro. E eu já vou explicar o porquê, tá? Eu sou o Casé Carvalho, sou mestre, especialista em ortodontia e sou fundador da maior e melhor plataforma de alinhadores do Brasil, a nossa querida Aligner Class. Então, vamos começar direto ao ponto. E eu queria dizer para vocês que hoje eu vou falar de um tema muito interessante, que é como ter mais lucratividade no tratamento com alinhadores. Primeiramente, gente, quero dizer para vocês que eu comecei a trabalhar com alinhadores há mais de uma década atrás, e quando eu comecei, eu era justamente esse passarinho amarelo aqui. Quem começou no tempo que eu comecei era visto como chacota no mercado, né? Por vários motivos. Ah, trabalha com alinhador não funciona, isso, aquilo. E quando eu cheguei, eu gosto de colocar essa, esse slide, né? Porque esse era justamente eu. Quando eu cheguei no mundo dos alinhadores, um mercado completamente novo, completamente perdido e literalmente era só mato, tá? Igualzinho esse cara aí, perdido, sem rumo, sem ajuda, não tinha a quem recorrer. Então, quando eu cheguei mesmo, era no mundo dos alinhadores, era eu, mais alguns gatos pingados, mas era muito pouca gente que fazia, né? E isso me trouxe, né, uma bagagem no início, uma forma de trabalhar, uma forma de pensar, me trouxe a bagagem da ortodontia fixa, que foi algo que, com a minha experiência, a gente foi melhorando os nossos protocolos clínicos, também em relação à burocracia das consultas, de tudo que envolve o tratamento ortodôntico com alinhadores. Então, houve uma evolução, mas quando eu comecei perdido, sozinho, sem saber o que fazer, não existia mentoria, não existia ninguém com experiência no Brasil, e eu trouxe, novamente falando, trouxe é, uma bagagem do aparelho fixo, onde eu comecei a trabalhar com alinhadores e replicando tudo que eu fazia no aparelho fixo. O que eu quero falar para vocês, gente, é o seguinte, olha, o que eu prometo para vocês, né? O que eu vendo para vocês é resultado. A técnica vai levar você a outro patamar. Seja financeiro, né, que é algo extremamente importante, e seja também de satisfação dos seus pacientes. A única coisa que vai manter você no mercado é resultado. Venda é legal? Claro, ninguém sobrevive de amor, né? Mas se você não tiver resultado, se você não entregar resultado clínico para os seus pacientes, você vai estar fora do mercado. Então, novamente, a única coisa que te mantém no mercado é resultado. O que que eu preconizo, né? Através dessa aula aqui, que eu vou dar um overview aqui do que a gente faz. É você trabalhar menos, ter menos consultas, ter alta lucratividade com alinhadores, mas entregando sempre o resultado. Nunca abandonando o resultado, tá? Então, uma coisa não é porque você vai trabalhar menos, ver o seu paciente, menos consultas, que o resultado vai ficar aquém. Pelo contrário, o resultado tem que ser top, tem que ser idêntico, tem que ser maravilhoso, tem que ser de excelência. Beleza? Então, só para focar nisso, porque o resultado vem em primeiro lugar. E o que eu falo com vocês, né, gente? A gente tem que ter uma mudança de mindset. Não adianta fazer o que eu fazia e trabalhar como eu trabalhava no sistema de aparelho fixo, com aquela questão de manutenção, mensalidade, de ver o paciente todos os meses. Então, primeira coisa, a gente tem que mudar o nosso mindset, tá? E nisso, eu gostaria de falar com vocês uma coisa, né? Os alinhadores, eles são estéticos, eles são confortáveis, isso todo mundo sabe. Em alguns casos, eles são mais rápidos. Não vou entrar muito no mérito aqui, mas uma coisa extremamente importante que eu vejo é o seguinte: número de consultas.
Quanto mais experiência tem o ortodontista, menos consultas ele vai ter. Por quê? Porque ele vai saber o que ele está fazendo. Quanto mais seguro tecnicamente o ortodontista for, menos consultas ele vai ter, menos ele vai trabalhar. E a partir do momento que eu comecei a trabalhar, né, se eu pego ali se eu traço uma linha de tempo, né, de como eu trabalhava no início dos alinhadores e como eu trabalho hoje, é algo extremamente diferente. Obviamente que eu estou falando de técnica, mas eu estou falando também do modo de trabalhar, em relação a ver o meu paciente, a necessidade e esse tipo de coisa, certo? Então, o que é eficiência? É você, em menos consultas, em menos tempo, se possível, menos tempo, entregar o melhor resultado. Então, quem não quer, né? Quem não quer ter um resultado de excelência com menos consultas, trabalhando menos e dar um resultado muito interessante para o seu paciente num período menor? Todo mundo quer isso. E é isso que eu preconizo aqui, isso aqui que eu vou mostrar para vocês nessa aula, tá? Uma coisa que eu preciso de falar logo de cara, cobrança aberta. Então, o que acontece? Na cobrança aberta, que é aquele modo de cobrança, né, antigo, você trabalha numa política de mensalidade, você tem muita consulta, você vê o seu paciente ali mensalmente, você tem mais trabalho, mais estresse. Então, o que eu vou falar com você é o seguinte, olha, desvincular esse número de consultas ao pagamento. É interessante trabalhar com cobrança fechada, acabar com a política de mensalidade, de manutenção, porque dessa forma você vai ter menos trabalho e você vai ter o mesmo resultado, tá? Então, assim, desvincular manutenção e mensalidade. Olha como é que é simples, vou te dar uma dica, tá? É você, ao invés de falar manutenção ou mensalidade, você vai mudar essa palavra para parcela. Olha como é que soa melhor para você. Olha como é que soa melhor para o seu paciente. Ao invés de você falar assim, você vai ter, por exemplo, tá? Não sei, vou chutar um número, 20 manutenções, ou você vai ficar 20 meses de aparelho, 24 meses. Imagine, troca a manutenção por parcela. O paciente ele vai gostar, você vai gostar, você desvincula o pagamento ao número de consultas. Então, você acaba com isso. A toda vez que ele vai, ele paga. Não, isso não é necessário. E o paciente entende isso muito bem. Então, a forma como eu trabalho, não hoje, mas há muitos anos, é trabalhar com uma cobrança fechada. Por quê? Eu vou estar ganhando, independente do número de consultas que eu tiver com o meu paciente. Tá? Então, olha só. Quando você trabalha com uma parcela com um tratamento fechado, quando você trabalha com parcelas, o valor por consulta ele aumenta muito. Quanto menor o número de consultas, maior será o seu ganho, né? Então, assim, isso é muito interessante. A grosso modo, tá? Conta de padaria, presta atenção. Pega ali o valor que você cobrou, tira o valor dos alinhadores, tira o valor dos impostos e divide pelo número de consultas. Então, você vai ver que o número de consulta vai aumentar muito. É claro que eu sei que não é tão bem assim, né? Porque você tem hora clínica, você tem outros gastos e etc. Mas, gente, só para ficar didático, tá? Não vou entrar nesses pormenores, não. Então, para ficar didático, faça essa conta, dá uma olhada quanto que o seu ticket por consulta ele vai aumentar muito. Né? E fora que não é nem só isso, você vai ter horário livre na agenda, seja para atender outros pacientes ou para você ficar em casa, para tirar férias, enfim, você vai ter o mesmo ganho, né? Com menos consultas. Na verdade, você vai ter mais ganho, né? Com menos consultas e menos trabalho. Esse é o X da questão, tá? E insegurança, né? Esse aqui eu queria falar para vocês. Por quê? Quando eu comecei, e eu disse para vocês que eu carreguei uma bagagem do aparelho fixo, o que eu fazia? Primeiro, a troca era de 14 em 14 dias, não eram de 7 em 7 ou de 10 em 10. Então, qualquer tratamento demorava muito. E eu não tinha ninguém para me ajudar, para me orientar, então o que eu fazia? Ou eu vi o meu paciente de 2 em 2 semanas ou mensalmente. Só que isso não é nem inteligente. Por quê? Porque hoje, né, se você pensar que cada alinhador, no máximo, você vai ter 0,25 milímetros
de velocidade ali, de movimento, no máximo 0,25 milímetros, não tem nem sentido você ficar vendo o seu paciente mensalmente ali a cada 2 alinhadores. Por quê? Porque a quantidade de movimento vai ser muito pequeno a cada 2 alinhadores. Mas ninguém tinha me falado isso e eu trabalhava novamente com a bagagem do aparelho fixo, vendo o meu paciente mensalmente, e isso tirava toda a minha lucratividade. Por quê? Porque eu tinha muita consulta, muita hora clínica e pouca lucratividade, e pouco ganho financeiro, né? Então, o que eu quero falar para você? Já logo de cara, olha, tecnicamente, presta atenção, não estou falando para você fazer isso, mas tecnicamente, quando você tem que ver o teu paciente? Na instalação do attachment, se por um acaso você tiver no estágio do IPR, né? Eu costumo antecipar os meus IPRs, até no meu CleanCheck, que é possível, eu antecipo os IPRs, tá? Então, você precisa de ver o paciente no início, na finalização e na contenção. Tecnicamente é isso. Casé, você faz isso? Não, não é o meu protocolo, tá? Pacientes de fora, já fiz isso várias vezes. Deu certo? Deu certo. Onde eu vi o meu paciente no início e no final. E também ali, né, no final, que eu digo, primeira consulta, última consulta, removi tudo direitinho. Mas isso aí não é o padrão que eu trabalho, não é essa ideia que eu quero falar com vocês, né? É possível fazer? É possível, já fiz, mas não é o meu padrão, tá? Mas é possível. Então, tecnicamente, você tem aí essas duas consultas, digamos, para você necessariamente ver o teu paciente, no início e no final. É isso que eu preconizo? Não, não é isso. Vamos seguir. Então, como era no início, né, a Tátima na segunda consulta, por quê? Porque alguém me falou que eu tinha que fazer a Tátima na segunda consulta, então eu repliquei o que eu escutei. Na realidade, hoje eu não trabalho assim. Todas as minhas consultas de atátima, de instalação, já é na primeira consulta. Não vejo sentido ver o meu paciente 10 dias depois, 7 dias depois ou 14 dias depois, para eu ter mais uma consulta à toa, né? Eu trabalhava com consultas mensais, às vezes eu via o paciente 2 vezes por mês, o que não tem nenhum sentido, tá? Eu tinha um baixo ganho financeiro, era muito desgastante para mim, para o paciente, não via muita diferença ali, né? De 2 alinhadores para o outro, você não vê diferença, e muito menos o paciente. E aí isso vai deixar o teu acompanhamento desgastante e também o desconforto do paciente de ir e vir, né? Hoje, principalmente nas cidades grandes, o paciente ele não quer sair de casa, ou ele não quer sair do trabalho, ou ele não pode sair do trabalho. Então tem essa questão, esse desconforto de ir e vir também, que matava o meu tratamento. Como é que eu trabalho hoje? Primeiro, né, que eu falei com vocês, a tática na primeira consulta, eu antecipo os IPRs assim que eu posso, né, se possível. Se eu tenho, por exemplo, um IPR no estágio 9, se eu já posso fazer sem causar nenhum dano ao meu paciente, eu já antecipo ao máximo, tá? Minhas consultas hoje, bimestrais ou trimestrais, ou seja, de 2 ou 3 meses. Com isso, o que eu tenho? Eu tenho um alto ganho financeiro e o paciente ele fica feliz. Eu vejo o paciente pouco durante o tratamento. Eu vou mostrar um caso clínico para vocês em relação a isso, tá? Então, olha, como era, consultas quinzenais, mensais, troca do alinhador a cada 14 dias, então qualquer tratamento era muito longo, a tática dos IPRs na segunda consulta, que me dava uma consulta extra à toa, né? E eu falava com o paciente, se soltar alguma tática, você volta aqui. Então eu tinha urgência, mesmo que bem menos do que no bracket. Tá? Como é hoje, consultas bimestrais ou trimestrais, vejo muito menos o meu paciente, eu troco cada alinhador a cada 10 ou 7 dias, dependendo do tipo de movimento e do caso, attachments e IPRs na primeira consulta e eu não tenho urgência, porque eu falei com ele, eu falei, olha, se soltar algum attachment, eu refaço na sua próxima consulta. Então, isso aí mudou a minha vida absurdamente. Então, já vamos entrar aqui, olha, no caso clínico que eu queria mostrar para vocês, que eu quero mostrar para vocês, o caso da Thaís, se eu não me engano, eu tive, não sei exatamente, 5 consultas com essa moça, tá? Essa é a minha querida paciente Thaís. Esse caso está na Galeria Global, se vocês quiserem ver. Esse caso está na Galeria Global Internacional da Invisalign, um caso de mordida aberta. Eu tinha um bom engrenamento posterior, meu caso era de mordida aberta anterior. Aqui um alinhamento, né, dos incisivos superiores, precisava de fazer essa extrusão. Inferior eu não tinha
apinhamento. Aqui uma teleradiografia inicial e a panorâmica dela inicial, ela tinha aqui uma contenção inferior de outro profissional, e vamos ver o clean check dela, o que eu elaborei para ela. Então, ó, esse aqui foi o clean check, olha o inicial dela, ó, a minha paciente aqui em questão, que eu acabei de mostrar para vocês. Então, olha o inicial dela, ó. Você pode ver que eu tive aqui 13 alinhadores no arco superior, 18 alinhadores no arco inferior. Mesmo assim, eu quis trabalhar no comprehensive na época, por uma questão de segurança. Né? Na época, o moderate eram 20, hoje são 26, mas eu preferi trabalhar com comprehensive. Então, ó, vamos dar uma olhadinha. Trabalhei com a Tatma de extrusão aqui, para trabalhar a extrusão anterior inferior também, IPR inferior para eu ganhar o overjet. Esse 0,2 aqui também para eu ganhar espaço, né, para os dentes se movimentarem. A minha intenção aqui não é entrar numa parte técnica no clean check, tá? Não é essa a intenção, mas gostaria de mostrar para vocês. Olha, 13 alinhadores no arco superior, 18 alinhadores no arco inferior. Então, ó, de novo, dá uma olhadinha. Show de bola, tá? No caso aqui, eu coloquei os attachments no estágio número 2, coisa que eu não faço hoje, né? Então, assim, o que aconteceu? Isso me deu mais uma consulta. Eu acabei de falar com vocês que hoje eu não faço mais isso. E realmente eu não faço, tá? Esse caso já tem um tempinho, tanto é que tá lá na Galeria Global. Esse caso, se eu não me engano, é de 2019, tá, gente? Então, na época, eu ainda colocava attachment na segunda consulta. Hoje eu não faço isso, eu acabei de falar, não tem sentido, eu já faço tudo de uma vez, tá? Então, isso fez com que eu tivesse uma consulta a mais. Por quê? Eu poderia simplesmente ter colocado tudo na primeira consulta em relação aos attachments, né? Porque não tem sentido eu ver a paciente 7 dias depois, 10 dias depois ou 14 dias depois para a instalação do attachment. Então, esse foi o clean check que a gente aprovou, tá? Então, outra coisa interessante que eu quero falar com vocês, que, olha, eu tive aqui uma instalação de attachment, ó, poderia ter colocado hoje todos os attachments no estágio 1 aqui, eu aceitei que os attachments de extrusão do anjo do 21 aparecessem no estágio 8, então é algo também que eu faria diferente hoje, tá? Mas a experiência vai ditando aí o nosso modo de trabalho e eu estou aqui para passar algo bem atual para vocês já seguirem e ter menos consultas possíveis, tá? Então, esse é o clean check dela e vamos seguir para a gente ver o resultado. Então, aqui, olha, eu já estou mostrando para vocês, eles acabaram de ver o clean check, já estou entrando com vocês nas fotos do alinhador número 11. Então, vocês já podem ver que eu já tinha instalado, né, os attachments aqui, tudo bonitinho, tudo indo direitinho, alinhador número 11. E aqui, alinhadores adicionais. Quando eu cheguei em alinhadores adicionais, eu tinha essa relação. Eu ainda não tinha conseguido fechar a mordida como eu pretendia no primeiro set de alinhadores. E aí eu tive que fazer o quê? Um refinamento, o que me deu um pouco mais de trabalho e mais consultas, né? Então, olha, aqui eu entrei em adicionais, oclusal superior, oclusal inferior. Vou voltar aqui de novo, não acabei de passar esse slide, mas vou voltar para mostrar para vocês que eu tive quase o resultado total, mas eu precisei de um refinamento, tá? Oclusal superior, oclusal inferior, e agora vamos ver o clean check dela, número 2 de refinamento. Bora lá. Aqui, gente, está o clean check de refinamento dela. Olha só, 8 alinhadores no arco superior, 6 alinhadores no arco inferior. Então, eu precisava de pouca coisa, né? Ó, dá um play aqui. Os attachments convencionais que eu estava usando como extrusão, menos esse aqui, que é o otimizado de extrusão. Não vou entrar muito na parte técnica, tá? Não é o momento aqui, não é a intenção. Mas esse caso está na Galeria Global, se vocês quiserem. Então, ó, um refinamento, né? O nome já diz, alinhadores adicionais para refinamento, é um refino. Então, a gente já conseguiu um bom resultado no primeiro set de alinhadores. Isso aqui foi um refinamento dela e vamos ver como é que a gente progrediu aí.
E agora que a gente acabou de ver o clean check de refinamento, está aí, dei todos os alinhadores para o paciente, eram poucos alinhadores, né? 8 alinhadores no arco superior, 6 no arco inferior, e aí eu não precisava, né, de ver a minha paciente. Eu refiz os attachments novos, dei todos os alinhadores e já marcamos a data para finalizar. E quando ela voltou, tá aí a Thaís, um sorriso extremamente bonito, né? Olha o resultado final, que interessante. Olha o nível de engrenamento que a gente teve, olha o nível de fechamento de mordida aberta que a gente teve. Em poucas consultas a gente teve, né? Então, assim, trabalhar com assertividade, e vou voltar a falar, nesse caso, eu ainda fiz algo que eu não faço hoje. Por quê? Na primeira consulta já vai todos os attachments. Nesse caso, ainda tive o que eu chamava de consulta de adaptação, tá? Para justificar para o paciente uma primeira consulta só para entregar o alinhador. Não tem nenhum sentido nisso, na minha opinião. Beleza? Então, ó, de novo, voltando aqui, né? Um engrenamento super interessante do lado direito, do lado esquerdo, anterior. Você pode ver que não passa nem um fio de cabelo naquela mordida aberta anterior. Ficou muito legal esse caso. Caso modéstia à parte, bem documentado também. Oclusal final superior, oclusal final inferior, e aí a teleradiografia final e a panorâmica final da minha paciente. Antes e depois, olha que legal, eu adoro essas fotos mais próximas, assim, eu gosto de trabalhar com estúdio de fotografia, isso me ajuda bastante, até a visualizar os defeitos do caso, né, do paciente, o que eu preciso melhorar na finalização. Às vezes você fotografa algo que em boca você não vê e na fotografia vai estar lá grandão para você ver. Isso eleva o teu nível de ortodontia. Então, aqui, ó, você consegue ver, né? Consulta número 1 faz a primeira consulta de adaptação, consulta número 2, attachment, confecção de attachment. Entreguei do alinhador número 2 até o 7. Eu não sei se você lembra, eu tinha um attachment no 11 do 21. Consulta número 3, entreguei já mais alguns alinhadores, do 8 até o 16. E interessante, né? Porque eu tinha, se eu não me engano, ali 18 alinhadores, e o que eu faço? Explicar uma coisa para vocês, eu não paro o meu tratamento, tá? Quando eu vejo que eu tenho que refinar, eu entrego 3 alinhadores para o meu paciente, ele troca a cada 14 dias, né? Eu escaneio, fotografo, então ele vai voltar depois de 42 dias, quando ele voltar, os meus alinhadores novos já vão estar. E aí o trabalho que eu tenho é de fazer o que eu fiz na consulta número 4 aqui, remoção do attachment antigo, mais confecção dos attachments novos, que eu vou chamar de attachment do refinamento, e dou todos os alinhadores para paciente e trabalho numa finalização. Então, olha que interessante. Olha, eu tive 1, 2, 3, 4, 5. Sendo que essa consulta número 1 ou a consulta número 2, eu poderia ter feito aqui, olha, na consulta número 1. Então, eu poderia ter finalizado esse caso aí com 4 consultas apenas. Então, você imagina, você pega aí o ticket por consulta, quanto que eu fiz nesse caso? E, gente, eu não estou falando para você fazer nenhum tipo de barbaridade. Não estou falando para você abandonar o teu paciente. Absolutamente não é isso. Agora, eu preciso de falar para você o que você deve fazer para você aumentar a lucratividade. Pensa comigo, olha comigo, vê se você acha que eu fiz algum absurdo aqui. Olha só, eu dei, a partir da segunda consulta, do alinhador 2 até o 7, nem é tanta coisa assim, né? Depois eu dei do alinhador 8 até o 16, e aí dei 3 alinhadores para o paciente para eu poder refinar ele. É claro, você está falando, Cazé, que você está falando porque é um caso curto, né? Sim, é um caso curto, eu concordo com você, mas muitos dos seus casos eu tenho certeza que são dessa severidade e nem tantos alinhadores assim. Então, o que eu quero falar para vocês, olha, consultas bimestrais ou trimestrais é bem tranquilo para você, você trabalha numa segurança, você vai diminuir muito o número de consultas, vai aumentar a lucratividade do seu tratamento e você vai ter grandes resultados. É isso que eu quero falar, tá? É claro, isso aqui não é uma receita de bolo, mas eu gostaria que você tivesse aí bom senso e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá? Já estou até me antecipando um pouco sobre um slide que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Então, olha, o que você deve levar em consideração? O tipo de movimento, na minha opinião, tá? Se é um movimento previsível ou não, tá?
E o paciente tem que ser disciplinado, não tem alternativa, o paciente tem que usar. Então, olha, eu quero mostrar para vocês, olha, esse artigo científico é super interessante, da ENGO de 2021, dá uma olhadinha comigo. O efeito da troca de alinhadores, o protocolo de troca de alinhadores na eficácia do movimento ortodôntico. Então, vamos lá. Esse estudo, né, ele comparou trocas de 7, 10 e 14 dias, e ele dividiu os movimentos em lineares e angulares. Lineares, mesiodistal, vestibulolingual e ocluso gengival, e angulares, angulação, torque e rotação. E os resultados, né, de todos os grupos, independentemente do protocolo de uso, né, ou seja, 7, 10 ou 14 dias, todas as discrepâncias lineares foram consideradas clinicamente insignificantes. Todas as discrepâncias angulares foram consideradas clinicamente significativas, a diferença, mais de 2 graus. Então, as conclusões, né? As mudanças de 14 dias foram estatisticamente significativas, estatisticamente mais precisas em alguns movimentos. Então, assim, disse o seguinte, olha, às vezes, se você trocar a cada 14 dias, em alguns movimentos, principalmente os movimentos angulares, você vai ter um resultado melhor. Mas alcançar uma precisão clinicamente semelhante entre um protocolo de 7 dias e o protocolo de 14 dias, na metade do tempo de tratamento, sugere um protocolo de 7 dias como um protocolo de tratamento bastante aceitável. Então, voltando para a nossa aula, Casé, eu vou dar muitos alinhadores, vou dar poucos alinhadores, vou trocar de 7, vou trocar a 14, vou trocar a cada 10. Pensa sempre, nos movimentos lineares, você não tem tanta dificuldade de movimento assim. Tá? Nos movimentos angulares é um movimento mais chato de ser feito e talvez você precise de ver esse paciente um pouquinho mais de perto. Tá? Então, eu quis mostrar esse artigo para você, para te dar um norte e te ajudar em relação a isso. Tá? Show de bola. E uma coisa que eu quero falar para vocês, para a gente fechar a nossa aula, né, gente? Ter bom senso. Eu não estou aqui falando para você ter sempre a mesma abordagem. Não é isso que eu estou falando. Agora, vocês estão vendo como eu trabalho, eu estou abrindo, né, o modo como eu trabalho. Inclusive, eu mostrei um caso clínico para vocês, onde eu via paciente muito poucas vezes. Então, tenha bom senso. Eu não estou falando para vocês largarem o paciente absolutamente, ver o paciente no início e ver o paciente no final. Não é isso que eu estou falando para vocês. Já fiz isso? Sim, já fiz isso em casos onde o paciente é de fora, mas não é o padrão que eu recomendo que vocês façam. E eu quero aproveitar a oportunidade, porque no próximo dia 30, eu vou revelar uma super oferta especial que preparei para um grupo seleto de ortodontistas que querem entrar para a nossa próxima turma da plataforma Aligner Class e faturar até 75 mil nos próximos 3 meses com alinhadores. Então, preencha seus dados no formulário abaixo e entre para a nossa lista VIP. Ao entrar nessa lista VIP, você receberá o link para inscrição 15 minutos antes de todo mundo. E isso certamente vai fazer a diferença para garantir o seu bônus. Te espero lá e um grande abraço.